Voltando então aqui para nossas perguntas, a gente tem a Glória Silva. Ela diz assim: o sentido da vida é nossa evolução espiritual no planeta Terra. Através do corpo físico, adquirimos essa evolução. Carlos, você concorda com esse ponto de vista? Olha, você fala que isso é o sentido da vida, eu não tenho conhecimento para falar sobre isso. Veja só, eu nem acho que a minha opinião seja importante. Eu sou um condutor, né, eu sou o garçom, sabe, as pessoas passam pelas experiências e quem assiste quer ter acesso a essas coisas. Então, eu pego o prato e levo até a mesa. Então, o que eu acho mesmo, eu também não pego um pouquinho antes de entregar na mesa, eu como um pouquinho, tá? Eu roubo um pouquinho de comida do prato. Então, eu também quero saber, né? Então, assim, se eu concordo ou não, eu não acho importante. Eu sou exatamente como você que fez a pergunta. Mas, assim, eu, a- as, muitos dizem de uma forma que a gente pode dizer que se ameaça criar uma massa crítica para que a gente possa sentir isso como mais forte, que nós estamos aqui como participando de um aprendizado. Muitos dizem que nós escolhemos aqui, muitos dizem que nós escolhemos o que viemos aprender, inclusive, né? Mas isso, eu não tenho conhecimento para dizer que seja isso. O que eu sinto dentro de mim é que é muito importante nós procurarmos vibrar a felicidade, nunca no medo, nunca na mágoa, nunca no rancor, porque eu sinto que quando você vibra num determinado grau, tudo que estiver vibrando naquele grau vai ter mais facilidade de se aproximar de você. Isso é física, né? Então, eu acho que nós estamos aqui, eu diria, para sermos felizes, para aproveitar a jornada, né? E para amar, né? Estando aqui ou fora daqui. Bom, já é a terceira ou quarta vez que aparece a questão do sentido da vida aqui nessa entrevista, relacionado, né, já quase que dizendo que é uma dança, né, vida e morte caminhando de mãos dadas nessas experiências de crescer e de conhecer, de transcender esse conhecimento e aglutinar com outros tantos. Agora eu vou trazer uma coisa mais pé no chão. Você citou também a sua filha várias vezes, até como ela é apresentadora, né, do programa e desse relato dessa experiência de 2020, dessa observação que... São duas filhas, uma que faz a apresentação e a outra que viu. São duas diferentes. São. Uma que viu e a outra que faz a apresentação. São duas, então, que fizeram. Em relação a essa perspectiva de, por exemplo, me parece que você teve todo o apoio das pessoas mais próximas, dos seus parentes, dos familiares. E nesse canal, uma das grandes queixas é que a maioria das pessoas que tem essas experiências, que é dita quanto, vamos dizer assim, no mínimo, não normais, vem um certo embate de parentes, familiares e amigos por conta dessas experiências, como você falou do relato lá das EQMs, que ninguém aceita e reconhece, alguma coisa da sua cabeça, ou alucinação, ou alguma química, alguma coisa que você ingeriu, que isso não é verdadeiro. E boa parte de quem nos acompanha também tem esses desafios, e os embates são muito mais próximos mesmo de parentes e familiares. O que é que você poderia trazer, e se você já teve algum embate assim também familiares, mas o que é que você poderia trazer para as pessoas que passam por experiências que não são ditas como sendo normais, mas que têm a energia, o comentário e, vamos dizer assim, a fala dos seus próprios parentes familiares contra aquilo tudo que ele está tendo como experiência? É difícil falar alguma coisa nesse sentido, porque as situações são muito únicas, muito individualizadas, muito diferentes uma da outra. Eu nunca tive problema porque, assim, toda a minha vivência diz respeito a coisas, a informações que partiram daqui. Eu quis fazer um programa, sobretudo, eu estou falando tudo daqui. Né? Essas pessoas que passaram por experiência de quase morte, elas trazem umas informações que não são daqui. Então, isso muda bastante. O mesmo caso do que eu vi no céu, eu tenho foto.
A foto está lá, você pode não acreditar na foto, mas eu não estou te falando nada, está ali. Mas o que acontece? Eu já entrevistei uma pastora evangélica, né, que tem uma experiência belíssima, ela continua pastora, ela tem a dedicação dela, mas no relato ela foi absolutamente correta no sentido de, claro, né, correta no sentido de não deixar a fé dela interferir no relato da experiência dela. Ela deixou claro para mim: Carlos, eu sei o que é a minha fé, eu sei o que foi a minha experiência. Tá? Então, ela é uma pessoa que conseguiu, de uma forma muito interessante, juntar essas duas coisas. Então, falar como que uma pessoa vai lidar com a família que não acredita, que acha, porque isso existem inúmeros casos. Eu acho que vai depender da família e da pessoa. Porque se a pessoa preferir para a própria sobrevivência familiar, ok, vocês não acreditam, eu não falo mais no assunto e tudo mais. Tem muitas pessoas que fazem assim, mas dão entrevista para o canal. E continuam não falando com a família. A família já acontece depois da família saber, né? Aí tem um comentário outro e fica assim mesmo. Já aconteceu num caso, a pessoa pedir para retirar a entrevista do canal. Então, não tem uma coisa a dizer, acho que vai depender muito de caso para caso. Mas eu acredito que a existência desse canal e de outros que abordam de forma séria esse assunto esteja servindo para popularizar, deixar mais conhecido esse assunto e, pouco a pouco, ir mudando a percepção dessas pessoas que são tão céticas. E é muito interessante falar que, muitas vezes, essas pessoas usam a ciência para fundamentar a sua rejeição, quando a ciência nunca disse isso. Oh, fantástico. Tem um caso também que está no seu canal, que eu gostaria que você relatasse um resumo e depois as pessoas fossem lá e assistissem na íntegra. Ela foi mais de uma vez, foi da Ivone Casson. A doutora Ivone Casson, ela é canadense, não tem nada dela traduzido para o português, ela tem vários livros, e eu comprei o livro dela, comecei a ler e fiquei maravilhado, porque foi a primeira vez que eu soube de uma experiência de quase morte tão profunda, porque ela era recém-formada como médica, estava no avião no Canadá, e esse avião teve levando um doente, era um avião pequeno, esse avião teve que pousar no meio de um lago, né? Mas era um lago, era um rio que abria como um lago, depois seguia em frente, ele pousou no meio do lago, do gelo, esse gelo ia afundar, e ela precisaria chegar até a margem, e tinha água passando, água perto de 0 grau, né? E a voz começou a falar para ela: nade. E ela não considerava, nade. E ela, mas se eu for nadar, a minha roupa vai. Imagina, a roupa que ela estava, muito. Ia encharcar. Ela falou: vai afundar. E a voz começou a falar: nade, 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 até que ela pulou. Começou a nadar, depois de um tempo ela afundou. Quando ela afundou, ela saiu do corpo. Ficou tipo uns 3 metros, imagino eu, de altura. E ela viu o corpo voltar para a superfície e voltar a nadar. Só que ela não voltou para o corpo, ela continuou se vendo essa cena lá de cima. E ela disse que ela tinha simultaneamente as duas visões, do corpo e lá de cima, e que não se misturavam. Assim, ela somava, ela tinha a dupla compreensão. E, bem, ela chegou, teve várias coisas que aconteceram, ela foi resgatada, e chegando no hospital, era uma cidade muito pequena, só tinham 2 enfermeiros, não tinha médico, e ela vendo de fora, tranquila,
não tem apego nenhum ao corpo, mas as 2 enfermeiras queriam que trazê-la de volta à vida e não sabiam o que fazer, fazendo um monte de coisa que elas achavam que podiam fazer. E aí, de repente, aconteceu uma coisa que a surpreendeu e me surpreende até hoje. Ela viu o corpo dela falar. E não era ela que estava falando. Ela ficou surpresa. E o corpo dela falou: como seria bom agora um banho quente. E as enfermeiras ficaram felizes porque, nossa, ela voltou. Mas ela não tinha voltado. Ela falou isso e voltou para o estado de inconsciência. E ela, fora do corpo, olhando o corpo dela falar uma coisa que ela não tinha falado. E aí as enfermeiras tiveram a ideia, tinha uma piscina, uma banheira lá, que elas colocaram água morna e, no desespero, não sabendo o que fazer, pegaram e colocaram a doutora Ivana Kaysen dentro dessa banheira com água morna, porque você pode ter um choque térmico, tem que ser uma coisa muito de leve, e nesse momento ela se sentiu chupada para dentro do corpo. Então, eu acho da maior importância, porque ela é médica, ela escreveu vários livros, inclusive ela traz a compreensão de que uma experiência desse nível de potência pode acontecer não só numa experiência de quase morte, mas quando você está em meditação, ou quando você está olhando uma paisagem bonita, ou sem razão nenhuma, né? E ela tem um livro muito interessante chamado, em inglês, Farther Shores, que seria como se fossem margens mais distantes, e até hoje esse é um caso único que eu vi da pessoa fora do corpo enxergar o corpo falando uma outra coisa. Quer dizer, uma outra coisa não, alguma coisa que não fosse, que não partisse dela. Então isso traz um pouco de informação que a gente pode entender como uma intercomunicação, uma interconexão. Excelente, você acabou de assistir a mais um corte da TV Consciência Próspera. Espero que tenha gostado. Caso tenha interesse em assistir o episódio completo, clique no link na descrição deste vídeo. E se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, espiritualidade e autoconhecimento, se inscreva aqui no canal. Gratidão e que as melhores energias cheguem até você.